o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar, hein? O seu, o meu, o nosso programa Bom Dia América. Hoje, segunda-feira, em dia 7 de novembro de 2022. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Dia de congresso, dia de buscar direção, dia da quebra da maldição, do atraso, dia de alcançarmos vitória, dia de glorificarmos o nosso Deus. Entenda, Deus é especialista no fim, hein? O final das coisas para Ele sempre faz o melhor do que o início. Minha amiga, a virtude de um vencedor, sabe qual é? É nunca desistir. O que você está enfrentando? Pelo que você está passando? Uma luta, um desafio, um obstáculo, uma injustiça, uma calúnia? Tá difícil? Não desista, não se entregue, permaneça lutando, porque eu tenho certeza que o nosso Deus há de te dar vitória. É a vitória, hein? A vitória que todos almejam, a vitória que todos querem. Ela não vem de mão beijada, não. A vitória, ela vem para aqueles que lutam, para aqueles que perseveram, para aqueles que almejam vitória, mas não na facilidade, hein? Vamos de canção bonita e daqui a pouco eu volto falando mais do que vai acontecer nesta segunda-feira, hoje, o dia da quebra da maldição do atraso. Muito bom dia! Bom dia! Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua mente ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua mente ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance tua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance tua rede
No passado, os reis de Israel, para tomar decisões e saber como agir na liderança da nação, se dirigiam ao templo e recorriam ao sacerdote portador das 12 pedras do poder e direção divina para consultar a Deus. Ao submeter-se à estratégia dada por ele, eles garantiam a vitória diante das batalhas mais árduas e inimigos mais cruéis. Faça um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. Hoje, muitos se veem derrotados na batalha contra os problemas financeiros, frustrados diante dos desafios para crescer profissionalmente e se questionam: o que está faltando? A direção de Deus. Se você deseja ser bem-sucedido em seus projetos, ter a estratégia certa para superar seus desafios e receber o poder para transformar a frustração em realização, a miséria em prosperidade, venha receber as 12 pedras do poder e direção divina exclusivamente no Congresso para o Sucesso. Às 8 da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas. De crescer, eu era um sonhador. Como é que era a sua vida antes do pacto com Deus? Bispo, eu tinha muitos sonhos, muita vontade de conquistar, de crescer. Eu era um sonhador, tentava bastante, mas nada acontecia. Então eu tinha muita frustração dentro de mim, eu tinha complexo de inferioridade, então eu tinha aquela gama, para conquistar, mas enfim, eu tentava, mas as coisas não caminhavam, não davam certo na minha vida, e eu ficava naquele pensamento: poxa, por que é assim, Por que dá tudo errado? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Enfim, isso foi caminhando, Eu cheguei a morar de favor, casado já, morando de favor, então uma situação difícil, embora a família dê um abrigo, mas para um pai de família é complicado você morar de favor. Então, isso foi uma das situações que eu passei. Eu acumulei uma dívida de mais de 100 mil reais e estive desempregado por mais de 2 anos. Então, assim, era uma decepção total, uma frustração total, e eu tinha muito um complexo, complexo de inferioridade, que eu não ia conseguir vencer, que eu não tinha condições, de vencer. E foi assim que eu cheguei, com uma vida mesmo de sofrimento, querendo vencer, colocando a força que tinha que colocar, mas nada dava certo, bispo. Então, foi essa situação. Graças a Deus, através do congresso, com um pacto com Deus, a minha vida mudou, transformou. Ou seja, aqueles traumas, aqueles complexos, aqueles medos sumiram, desapareceram. As portas começaram a se abrir, através do pacto. Ou seja, uma causa na justiça saiu, ganhei uma causa na justiça, consegui quitar minha dívida, paguei minha casa, quitei meu carro, inclusive, ou seja, através do pacto eu consegui quadruplicar a minha renda. Então, ou seja, graças a Deus a minha vida deu uma guinada, uma transformada através do congresso, através da palavra. Eu trabalho em banco, eu trabalho com projetos na área comercial, inclusive agora estou com uma responsabilidade, foi escolhido para coordenar um projeto comercial, uma responsabilidade que foi me dada. Então, graças a Deus, as coisas estão, houve uma transformação e Deus está fazendo, ou seja, prodígios e maravilhas. E como que você é como pessoa por dentro? Você tem essa paz dentro de você? Sim, Senhor. Esse é o principal fator. Dentro de mim eu tenho paz,
eu tenho uma convicção de que Deus está comigo em tudo que eu faço, aonde eu vou, então eu tenho a certeza da vitória, eu tenho aquela confiança que antes eu não tinha. Graças a Deus, através do Espírito Santo, ou seja, Ele me deu essa segurança, Ele tirou os medos, Ele tirou os traumas, os complexos, e Ele colocou dentro de mim que tudo eu posso, segundo a obediência à palavra dEle. Arrebentou. Deus abençoe mais e mais. Que bacana, né? A vida mudou, chegou a acumular 100 mil em dívidas, hoje tudo pago, resolvido, vida organizada. A vida que andava para trás, hoje está andando para frente. Pastor Alexandre, tem muita gente assim, né? Que o relógio dela é igual ontem nós mudamos o nosso relógio, a madrugada de sábado para o domingo. O que nós fizemos? Nós atrasamos o horário. É isso, está dando aqui o feedback aqui, pastor Alexandre. Voltou o horário. Então, atrasou uma hora. Nós dormimos uma hora a mais, parará, bororó, muito bacana. Mas, imagine isso na vida de uma pessoa, que era para estar lá na frente. Tem gente que está aqui há anos, outras pessoas chegaram depois dela, já conquistaram mais, já tem mais, já prosperaram mais. E a vida da pessoa não sai do menos. Não sai do menos. É todo mês o menos. É sobrevivendo. Tem gente que, não que a gente está humilhando ninguém, ela vive no contado, é tudo contadinho, é tudo dali marcadinho. Não dá para fazer mais. Essa é a situação de muitas pessoas. E como pode essa pessoa viver num ciclo, né, vicioso? Ela acorda cedo, vai trabalhar, mas chega no final da semana, ela vê que, poxa vida, tanto esforço para não sair do lugar, tanto esforço para continuar na mesma situação de dívida, de humilhação, de fracasso, de derrota. Não, a sua condição vai começar a mudar quando você fizer um pacto com Deus, o Todo-Poderoso. Esse pacto, ele começa, na obediência, mas também na força da fé e da revolta. Eu quero que você acompanhe agora o resultado na vida do Everaldo. Menos de um mês, conhecendo o trabalho, o Everaldo fez um pacto com Deus. E a vida dele deu uma guinada, posso falar assim, violenta. Porque ele entendeu que o problema não era a falta de capacidade, né, mas era a falta de quem ele estava se aliando. Ele estava se aliando com quem? Ele estava com o espírito do atraso. Mas a vida dele andou. Vamos ver? Everaldo Greter. Seu Everaldo, quando o senhor chegou no congresso, essas conquistas que aparecem aí, as fotos, o senhor não tinha, é isso? Não tinha não. Eu cheguei aqui como um empresário, mas um empresário falido, não só como empresário, e uma vida totalmente destruída. Eu cheguei aqui devendo mais de 140 mil reais, com o nome completamente sujo. O meu cartão de crédito eu havia perdido, assim, cheque sem fundo, tinha uma coleção. E eu cheguei com um problema de saúde, que eu perdi a paz, então aquilo me tornava uma pessoa frustrada, né? Frustrada diante da minha família. Logo, o meu casamento também estava sendo extinto, né? Estava acabando o meu casamento. E o meu estado de saúde, ô bispo, eu perdi 30% dos meus dentes. Com o bruxismo, que é uma doença que dá, não é de bruxaria, é de bruxismo. Você fica serrilhando o dente de nervoso que você não consegue dormir. E eu perdi 30%. Então a minha vida financeira era uma derrota, o meu casamento também estava indo por água abaixo, a minha saúde também estava precária, e foi desse jeito que eu cheguei. Eu cheguei assim. Mas um dia, graças a Deus, que numa daquelas noites que eu não conseguia dormir, eu me levantei e fui assistir televisão. E tinha um bispo falando, um camarada falando tudo que estava passando. Eu até olhei para trás, eu falei, será que ele está falando comigo? Mas só estava eu na sala. Tudo que ele falou era o que estava acontecendo na minha vida. E eu falei, não, ele está falando, mas não é para mim isso aí. Mas naquele momento eu me conscientizei, porque eu tinha conhecimento do que era Deus. Eu falei, não, ele não está falando besteira. Então eu resolvi vir. Na minha mudança, foi na minha sala, naquele dia, eu mudei, vir, largar tudo, largar aonde eu ia, largar a dupla, largar tudo. Eu falei, eu vou mudar de vida. E eu cheguei aqui, fiz o pacto com Deus e nunca mais larguei.
Nunca mais. Então, naquele dia, dentro da sala, foi quando eu mudei. Então, eu cheguei aqui, obedeci tudo que é falado aqui em cima do altar. Tudo. Se é para fazer isso, eu vou fazer. Se é para fazer aquilo, eu vou fazer. E eu fiz. E eu vi a diferença. Eu vi a mudança. Não só por dentro, não só por fora, mas por dentro. Eu vi uma mudança no meu casamento. Hoje eu tenho uma vida feliz. Eu nem preciso viajar para lugar nenhum para ser feliz. Eu fico eu em casa, minha esposa, igual ontem. Estava frio, né? Sábado, domingo, fiquei só eu e ela em casa fazendo uma comidinha. Meu filho tinha ido viajar. E nós ficamos ali dando risada. E uma alegria muito grande. E não é porque não tem dinheiro, porque tem dinheiro. Nunca tive uma poupança na minha vida. Hoje eu tenho poupança. Só que na época eu tinha 52 anos, com cabelo branco. Eu tingi essa semana, está mais escurinho em cima, né? Mas com cabelo branco, eu falei, com 52 anos, o que eu vou fazer da minha vida? Uma das coisas que me deixava muito triste era no dia do aniversário da minha esposa, que eu não tinha condições de comprar um presente à altura para ela. E hoje eu compro presente para ela quase todo mês. Então, esse pacto me proporcionou isso. Então eu cheguei, fiz o pacto, obedeci, e a minha vida hoje ela é totalmente mudada. Quer dizer, não foram só conquistas econômicas, é a paz, é a felicidade, é paz em casa também com a família. Com certeza, o maior, assim, de tudo que eu conquistei foi o Espírito Santo, né? E aquela paz que eu não tinha para dormir, hoje eu tenho até demais. Aquela paz assim, pode vir o problema que for, é maior do que Deus? Não, coitado desse problema, daqui a pouco ele se dissolve e vai embora. Então, o que eu posso dizer para quem está aqui, é só não desistir, que dá certinho. Arrebentou, Deus abençoe. É só não desistir. E quantas pessoas têm desistido, né? Quantas pessoas, o problema dela não é nem começar. Você já começou. Você começou uma empresa, fechou. Você começou a trabalhar na internet, parou no meio do caminho. Você começou a fazer um investimento, desistiu. Tudo que você começa, você não termina. E por quê? Porque há um espírito de atraso. E aonde há esse espírito de atraso, a coisa não progride, não avança, pastor Alexandre. É verdade, porque não é algo normal. A pessoa ela fica tentando com a força do braço, ela até tem capacidade, ela às vezes até se formou, a pessoa tem a sua inteligência, mas quando há a presença do espírito do atraso, ela não consegue de forma alguma fazer com que a sua vida econômica venha progredir. É necessário arrancar esse mal espiritual. A força do atraso tem que ser arrancada. Talvez hoje você vai dizer assim, mas eu já fiz culto de libertação, tal, mas hoje vamos trabalhar especificamente nesse sentido, tirar essa força de atraso da sua vida, porque se essa força do atraso não sair, minha amiga, a tendência não é melhorar, a tendência é piorar. Vamos à história agora da Irene. A Irene, ela chegou até a passar fome. Sabe lá o que é isso? Fome. Não ter o que comer. Mas a Irene venceu essa situação e hoje ela é uma mulher de sucesso. 20 milhões de brasileiros deixaram de se alimentar bem durante a pandemia. O meu pior momento foi no momento que eu precisei de comida. Não tinha nada dentro de casa para comer. Meu nome é Irene de Araújo, eu tenho 44 anos, eu sou empresária, eu tenho uma empresa de autoescola. Antes de ser dizimista fiel da Casa de Deus, eu tinha uma vida completamente amarrada, destruída, fracassada, cheia de dívida. Dependia de coisas e pessoas para me ajudar e de coisas que era cesta básica. Dependia de pessoas para pagarem as minhas contas, dependia das minhas irmãs até para me dar comida, alimento. O meu pior momento foi no momento que eu precisei de comida. Não tinha nada dentro de casa para comer. Nada, nem para fazer, nem nas panelas tinha nada. E eu tive que sair para pedir comida para minha família. Isso para mim foi a pior humilhação. Na verdade, eu não aceitava o dízimo. Na minha insana consciência, eu achava que o pastor queria que eu fosse trabalhar para dar o dízimo para ele, para dar o dinheiro para ele. Então a resistência era muito grande, eu não aceitava o dízimo de jeito nenhum. Eu achava que Deus não precisava de dinheiro, eu achava que todo mundo ali queria que eu fosse trabalhar, me escravizar, para me ganhar o meu salário e devolver o dinheiro para a igreja, dar o dinheiro para a igreja, enfim. Eu, numa reunião de domingo,
o pastor pregando, ele colocou para mim o seguinte, para mim não, para todos que estavam ali, que se eu não obedecesse, se eu não entendesse que eu precisava ser dizimista fiel, eu ia continuar sentada no banco da igreja 1 ano, 2, 3. Eu já estava 1 ano e meio. Eu só frequentava as reuniões. E ali minha vida não mudava, continuava a mesma coisa. Eu só ia, participava de uma reunião, voltava para casa. Ia, participava de uma reunião, voltava para casa. E aí eu me revoltei contra a situação. Eu falei, não, se o que esse homem de Deus está falando é verdade, eu vou, a partir de hoje, ser dizimista. Eu tomei uma decisão. Eu falei para Deus que se tudo aquilo que estava falando fosse verdade, a partir daquele dia ia mudar, mas já mudou na minha cabeça, tá? Quando eu decidi ser dizimista fiel, quando eu decidi ser dizimista da casa do Senhor, tudo já começou a mudar. Tudo mudou na minha mente. Eu decidi fazer um pacto com Deus. Eu decidi fazer uma aliança com Deus, que eu fazeria a minha parte e guardaria que Deus fazeria a dele. Essa seria a nossa aliança entre eu e ele, entre eu e Deus. E foi assim que aconteceu. Depois que eu comecei a ser dizimista fiel, as coisas foram mudando. O meu primeiro dízimo que eu dei foi R$20, porque eu não trabalhava. Foi um bico que eu fiz numa faxina e aí eu dizimei R$20. Foi o meu primeiro dízimo. A partir do momento que eu fiz a minha primeira fidelidade, as coisas foram acontecendo. O meu esposo trabalhava numa empresa no qual ele já foi promovido, porque nós vivíamos de aluguel, a gente pagava aluguel. Então, ele foi promovido nessa empresa. E aí, o salário dele já aumentou. E aí, nisso, eu comecei. A minha visão abriu. Porque eu comecei a vender roupas. Eu não tinha emprego, eu não tinha nada. Eu estava desempregada. Eu comecei a vender roupas. Eu comecei a vender perfume importado. E as coisas foram mudando. E ali foram os desafios, né? A aliança que eu estava fazendo com Deus. Cada vez mais as coisas foram aumentando. O meu dízimo foi aumentando. E até que um dia... Meu marido também começou a aceitar o dízimo, porque ele também tinha uma resistência muito grande. E como ele foi vendo as coisas positivamente acontecendo, então ele também foi aceitando essa mudança, porque foi gradual, mas foram coisas que eu já não dependia mais dos outros para comer, eu já não dependia mais das pessoas para me ajudar, eu já não dependia mais de pessoas para me dar alimento, porque com a promoção e com as minhas vendas, as coisas foram mudando. E aí nós fomos conseguindo se manter, a se sustentar. E até que um dia que Deus preparou. Deus preparou a nossa empresa. O meu esposo já era do ramo de autoescola, né? E aí Deus preparou essa empresa pra gente, no qual aí, olha, foi algo extraordinário, porque fomos trabalhar nela, fomos crescendo dia a dia. O pacto e a aliança com Deus também foi crescendo dia a dia, porque cada vez mais que a gente ia pro altar com nossos dízimos, com os nossos propósitos, com a nossa fidelidade, porque obediência e fidelidade para mim andam junto. E aí Deus foi preparando. Hoje a gente tem uma vida muito abençoada. Eu digo que a gente come com qualidade, porque hoje nós temos a nossa empresa, hoje nós temos 3 imóveis, nós pagava aluguel, hoje a gente não paga mais. Nós temos o nosso carro próprio, os nossos funcionários. Hoje eu como bem, a gente viaja, a gente passeia. Hoje eu tenho uma vida digna. O pacto que a gente tem, ele não pode ser quebrado. O pacto não pode ser quebrado, a aliança também não. E nós não quebramos, a gente permaneceu firme na nossa aliança, no nosso pacto. E olha, eu vou falar uma coisa, Deus tem mandado tanto cliente. Então assim, Deus supriu todas as minhas necessidades. Eu tinha uma dívida de R$120 mil, que eu achei que eu não ia conseguir, que eu tinha adquirido. Eu paguei ela todinha. O bem mais precioso na minha vida é o Espírito Santo. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora,
mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe do teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Sabor de mel. No passado, os reis de Israel, para tomar decisões e saber como agir na liderança da nação, se dirigiam ao templo e recorriam ao sacerdote portador das 12 pedras do poder e direção divina para consultar a Deus. Ao submeter-se à estratégia dada por ele, eles garantiam a vitória diante das batalhas mais árduas e inimigos mais cruéis. Faça um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. Hoje, muitos se veem derrotados na batalha contra os problemas financeiros, frustrados diante dos desafios para crescer profissionalmente e se questionam: o que está faltando?
a direção de Deus. Se você deseja ser bem-sucedido em seus projetos, ter a estratégia certa para superar seus desafios e receber o poder para transformar a frustração em realização, a miséria em prosperidade, venha receber as 12 pedras do poder e direção divina exclusivamente no Congresso para o Sucesso. Às 8 da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas. Hoje, hein? Então hoje você pode se programar para daqui a pouquinho, 8, 10, 4 da tarde e às 8 horas da noite, num congresso que vai abençoar a sua vida, tá? Pastor Alexandre, o senhor vai estar em Tampa, né? Estaremos aqui nessa fé, Pastor Rodrigo, às 10 da manhã, 4 da tarde e às 8 horas da noite. E já estamos também nos preparando para esta quarta-feira. Nós não paramos, né? Eu creio que eu falava isso domingo na igreja. O segredo da fé é o exercício. Enquanto você está parado, seus inimigos estão trabalhando. Enquanto você está se exercitando, ou seja, você está avançando, a coisa está andando. Não é hora de pararmos. Por isso que hoje vamos ter uma grande concentração, um evento para destruir o atraso, mas nesta quarta-feira nós vamos buscar o espírito da força. Eu queria que você ouvisse o relato da Patrícia. A Patrícia, ela tem participado das reuniões de quarta-feira e você vai entender a importância de ter o bem maior, que é o Espírito Santo. Ouça só. Meu nome é Patrícia, eu tenho 33 anos, eu fui criada dentro da Igreja Universal. Fazia parte da escolinha, fazia parte dos adolescentes naquela época. E fui crescendo uma jovem, mesmo dentro da igreja, uma jovem problemática dentro de casa. Era muito rebelde, mentia para minha mãe, tinha vários problemas, tinha muito ódio do meu pai, não me dava bem com meu pai de jeito nenhum. E quando eu atingi uma certa idade, com uns 18, 19 anos, eu procurei conhecer o brilho do mundo. Então eu conheci um rapaz. E esse rapaz, ele me apresentou pessoas, me apresentou assim amizades, né? Então com ele eu saía para festas, às vezes virava a noite, falava para minha mãe que estava em um lugar e estava em outro. Era sempre usando a mentira. Mas mesmo assim, continuando dentro da igreja. Só que o tempo foi passando, eu não aguentei, não consegui segurar aquela dupla personalidade, né? Eu fui me afastando, literalmente. Eu continuei me prostituindo com esse meu namorado, saía com ele, fazia coisas erradas assim com ele, ia pra festas. Ele tava namorando comigo em um dia, no outro ele já tava com outra. E eu olhei assim, eu falei, poxa, você vai me trocar, você tava comigo ontem e hoje você já tá com outra. Ele, não vai dar certo, volta para sua igreja, faz o que você tem que fazer lá, fica bem lá com o seu Deus. Aí eu lembro que ali foi começando, o buraco que eu já tinha, ele foi se aprofundando mais ainda, porque eu fui entrando em desespero. Aí entrei em depressão, só ficava trancada dentro do quarto, não queria mais saber de nada, não queria saber de pessoas. Falei, o que eu vou fazer agora da minha vida? Porque ninguém me quer. Então aquele dia eu falei, vou me jogar aqui da laje, vou me jogar daqui porque não tem mais jeito. Foi a hora que eu peguei e levantei. Quando eu levantei, uma voz, assim, forte, uma voz dentro de mim. Não foi uma voz que eu ouvi, mas foi algo bem diferente, bem sublime mesmo. Falou dentro de mim, tem jeito ainda, não faz isso, desce. Então eu desci, né? Só que quando eu desci lá pra casa de baixo, que eu fui ver a minha mãe, elas perceberam que eu não estava bem. Então eu desci, só que algo tomou conta de mim, um ódio muito grande, porque eu falei, eu não acredito que eu tô passando por tudo isso por conta de uma pessoa que não me dá valor. Nem eu não me dava valor, na verdade. Então foi a hora que eu peguei todos os pratos de dentro de casa, peguei todos os vidros que eu achei pela frente, comecei a quebrar e enfiar dentro do meu braço, porque eu queria morrer. E mesmo vendo eu fazer aquilo, eu não sentia dor. O sangue espalhava, jorrava pela cozinha, mas eu não via aquilo como algo assim, poxa, não tá nem doendo, não tava sentindo nada. Mas eu via, mas eu não sentia nada. Só que aí a minha mãe veio e conversou comigo assim, orou, fez a oração, tentou me ajudar. Ali naquela hora eu falei assim, não, eu preciso de ajuda, eu preciso tentar, eu não posso desistir.
Naquele dia eu falei assim, eu quero começar do zero. Foi o dia que eu falei assim, eu preciso sair desse fundo de poço, eu preciso de ajuda. Então eu fui até a igreja. Eu corri até o altar. Eu chorei tanto naquele altar, aquele dia, tanto, que eu vi o Senhor Jesus ali. Ele estava me esperando ali naquele altar. E Ele enxugou as minhas lágrimas, sabe? Eu saí dali em paz. Eu me senti leve, eu me senti lavada. Eu não digo nem sentir, foi uma certeza dentro de mim. Porque eu entrei de um jeito, eu entrei ali com vontade de tirar minha vida, eu entrei querendo sumir. E quando eu saí de lá, foi diferente. Porque eu falei assim, não, eu vou conseguir. Nasceu uma certeza dentro de mim, de que eu iria conseguir. É só você obedecer. Eu tenho certeza que naquele dia Deus ele me perdoou. E aquele perdão me fez querer não voltar de novo a fazer o que eu estava fazendo antes. Eu falei, eu só vou conseguir permanecer e não voltar se eu tiver o Espírito Santo, se eu receber Ele. Então eu comecei a buscar incessantemente. Só que eu não só buscava, não só pedia, não fazia isso somente durante as reuniões. Eu fazia isso na minha casa, fazia isso no trabalho. Eu praticamente vivia ali, acordava e dormia pensando nas coisas de Deus. Foi um dia, assim, muito especial. Foi uma reunião de busca. Eu me entreguei, né? O pastor estava ali buscando, ele fez aquela pregação maravilhosa. E eu falei assim, meu Deus, eu vou buscar o Senhor como eu nunca busquei antes. Então, naquele dia eu busquei muito, busquei a presença de Deus. É como se o céu estivesse aberto para mim. Porque eu não estava ali, tinha 150 pessoas ali naquele salão. Para mim só estava eu e Deus. E aquele dia desceu assim, naquele momento, aquela alegria, aquela coisa tão profunda, tão sublime, tão maravilhosa, que a minha vontade era de, sabe, até parar a busca ali no momento e gritar para todo mundo, eu tô recebendo o Espírito Santo, existe mesmo. E a minha vontade mais profunda naquele momento foi, meu Deus, eu queria tanto que o Senhor me levasse agora, porque, poxa, ainda não acabou, eu tô viva, tenho um mundo para enfrentar, né? E eu queria guardar aquilo para dentro de mim, queria ao mesmo tempo levar para as pessoas que existia um Deus muito grande, muito poderoso, mas eu queria guardar dentro de mim, proteger Ele, para Ele não escapar nunca mais. Então eu fui aprendendo, né, a proteger a minha fé, né, porque às vezes a gente fala assim, a gente tem que usar a fé. Só que eu aprendi a proteger a minha fé. Ele foi me dando sabedoria, né, e tudo que eu fiz, tudo que eu fui fazendo em relação à minha vida, a partir daquele dia, foi com a direção do Espírito Santo. O meu interior mudou. Antes eu era uma pessoa nervosa, né? Não tinha paciência. O meu caráter mudou. Ele tem me orientado, tem me ajudado. Tem sido o meu apoio, tem sido o meu tudo. Hoje eu sou casada, tenho um esposo maravilhoso, me trata muito bem. Hoje eu vejo que eu perdi um bom tempo lá atrás, mas a misericórdia de Deus foi grande na minha vida. O homem pode tentar com palavras me desanimar, mas eu creio nos planos que o Senhor preparou para mim. É bem maior do que os meus olhos possam ver. É bem maior do que eu posso imaginar. Eu creio nos planos de Deus. Eu creio nas promessas que Ele tem pra mim. O mundo pode até que Ele tem pra mim. O mundo pode até duvidar. No tempo do Senhor tudo vai se cumprir. Circunstâncias pra eu parar serviram para aumentar minha fé.
Senhor nunca me deixou, sempre comigo me fortalecendo. Meus inimigos foram envergonhados. Eu sempre exalta aquele que é humilhado. Eu creio nos planos de Deus, eu creio nas promessas que Ele tem pra mim. O mundo pode até duvidar, no tempo do Senhor tudo vai se cumprir. Eu creio nos planos de Deus. O mundo pode até duvidar, no tempo do Senhor tudo vai cumprir. No tempo do Senhor tudo vai se cumprir. Entre bilhões de pessoas, talvez você pense: melhor não ter nascido. Desde que se conhece por gente, sempre sofreu e mesmo tendo tudo, é como se não tivesse nada. Por dentro sente-se morta estando viva, sem motivo algum. No meio de tanta gente, é como se estivesse sozinha. E mesmo exposta ao bonito dia de sol, de dentro, você se vê em densas trevas. Na verdade, não existe joias, conquistas ou até realizações pessoais que possam preencher o seu interior. Essa especialidade vem de Deus. Busque a presença de Deus nesta quarta-feira na noite da salvação e conquiste a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a força que completa a sua alma. Às 7h30 da noite, 5400 International Drive, na cidade de Orlando, na Flórida, ao lado do restaurante Camilas, ou em uma Universal mais próxima de você. Quarta-feira é o dia de buscarmos força, buscarmos o Altíssimo, buscarmos a presença dele. Minha amiga, quanto tempo, hein? Há quanto tempo você não tem separado para Deus? Sabe, aquele, quando era no princípio, né, pastor Alexandre? Quantas pessoas no início da fé, quarta-feira para ela era o dia sagrado. Tem gente que fala, não, quarta não trabalha à noite. Quarta, ela pedia até uma dispensa no curso, no college, para poder estar na igreja, para poder ouvir a palavra. Mas aí deixou de vir 1, 2, 3, 4. Daqui a pouco ela está afastada das reuniões de quarta-feira. Está na hora de voltar, né? Terminar o ano bem. Tem gente que está esperando o ano que vem. Vamos terminar o ano bem. Vamos terminar o ano na presença de Deus. E a verdade é, pastor Rodrigo, quando essa pessoa não perdia uma quarta-feira para estar na igreja buscando a presença de Deus, isso mostrava a prioridade dele, a prioridade dela, que Deus estava em primeiro na vida dela. Mas conforme o tempo foi passando, a pessoa foi passando a pensar o seguinte: não tem problema não tem nada a ver eu faltar 1, 2, e se tornou algo normal, e quem sabe hoje está afastada. Na hora de voltar, não diga afastada da igreja, mas afastada das reuniões de quarta-feira. Seria excelente você regressar para o alimento da sua alma, tá bom? Vamos mais um relato fortíssimo dessa pessoa que recebeu mais do Espírito de Deus. Meu nome é Thelma Siqueira da Silva, eu tenho 40 anos e sou autônoma. Eu fui criada num lar totalmente destruído,
onde meus pais brigavam muito e tinha muito vício também. E isso gerou uma tristeza muito grande dentro de mim. Eu tinha vontade de chorar, eu tinha vontade de morrer, eu não tinha mais vontade de viver. Eu não queria viver mais. Eu via minha mãe sofrendo e assim, e eu não podia ajudar, então aquilo gerava uma tristeza muito grande dentro de mim. Eu tentava me isolar das pessoas, eu não queria ninguém por perto. Então eu começava a beber para tentar tirar um pouquinho dessa angústia que eu tinha por dentro de mim. Aí eu bebia cerveja, eu comecei a fumar, já usei droga, maconha, já provei maconha. Tudo, eu tentava fazer tudo isso para tentar amenizar um pouquinho daquela tristeza que eu tinha. Mas nada resolvia. Entrei num relacionamento totalmente conturbado, cheio de ciúmes, briga, agressão. E isso foi o meu fundo de poço, né? Porque eu pensava, puxa, será que vai se repetir comigo? Porque os meus pais é só briga, é só destruição. Será que isso vai influenciar na minha vida? Ele me agredia fisicamente, com palavras. Então, aquilo para mim, uma vez a gente foi num baile, eu e ele, e por causa dos ciúmes descontrolado que ele tinha, ele na rua, ele me agrediu, me deu tapa, puxou meu cabelo. Eu me senti o pior ser humano, porque aí eu pensava, puxa, será que vai acontecer comigo o mesmo que acontece com a minha mãe? Eu não acreditava em Deus. Por quê? Porque eu vi o sofrimento dos meus pais. E a minha vida estava quase igual à da minha mãe. Eu estava igual a ela. E aí eu cheguei na igreja através de um convite da minha mãe. Porque eu percebi que ela começou a frequentar a igreja e eu vi uma mudança nela. Quando eu cheguei na igreja, foi assim, já foi um impacto para mim. Porque eu não gostava da igreja. Eu não gostava porque falavam que eles roubavam, que eles tiravam o que a gente tinha. Mas quando eu cheguei, o tratamento, o qual me receberam, eu já senti uma diferença, um carinho muito grande. Então aquilo já despertou em mim algo diferente. Eu participei da reunião, eu me lembro como se fosse hoje, uma reunião de sexta-feira, na qual parecia que o pastor já conhecia toda a minha vida. E, inclusive, tem uma passagem da Bíblia que ficou marcado, né? Que ele falou que o Senhor Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ali eu estava assim, eu estava cansada, sobrecarregada, eu não aguentava mais sofrer. Eu estava num desespero. E naquela sexta-feira mesmo eu já senti uma paz. Eu saí da igreja, já não tinha mais aquela tristeza profunda. Eu não tinha mais aquele desejo de estar isolada, sozinha. E aí o que acontece? Eu passei a acreditar em Deus, né? Porque na verdade eu estava longe dele, eu não acreditava em Deus. Mas a partir do momento que eu cheguei até a igreja, eu vi que Deus estava ali. Aquele brilho que eu vi nos obreiros me despertou. E eu ouvi falar que era o Espírito Santo que fazia isso, né? Então eu desejei ter o Espírito Santo. Eu falei, eu quero ter aquele brilho. Eu tinha muito orgulho, né? Eu tinha um orgulho, uma prepotência muito grande, né? Então eu tive que me esvaziar de mim mesma. E ali eu comecei a buscar o Espírito Santo às quartas, aos domingos, às vigílias. O dia que eu recebi o Espírito Santo foi a maior riqueza que um ser humano possa ter. Eu buscando, né, me envolvendo com as coisas de Deus, foi assim uma alegria, um gozo na alma, sabe, uma certeza de que Deus era comigo. Naquele momento, Deus ele falou comigo, né? Eu sou com você.
Foi eu que te tirei daquele mundo podre. Foi eu que te escolhi. Eu falei, eu sou filha agora. Agora eu sou filha. Porque antigamente não. Eu era apenas uma bastarda que nem acreditava que existia Deus. Mas a partir do momento que eu recebi Ele, eu vi que seria a minha maior riqueza. Eu me tornei uma pessoa totalmente diferente. Eu já não tinha mais aquela tristeza, acabou a tristeza, acabou a angústia, a depressão, e eu me tornei uma mulher forte, né? Eu passei a ter amor pelo próximo. Eu passei a amar as pessoas, mesmo sem conhecê-las, eu passei a amá-las. E aí eu me tornei uma mulher forte. E com o decorrer do tempo eu me casei. Hoje eu sou casada, bem casada. Tenho um esposo maravilhoso. Hoje não existe agressão física nem verbal. A porta da Igreja Universal foi aquela porta que eu estava precisando entrar. E quando eu entrei, que eu vi que não era nada daquilo que falavam, que os pastores roubavam. Eu sou grata a Deus, em primeiro lugar, por tudo, e à Igreja Universal. E você que está me ouvindo, me assistindo, eu faço um convite para você, um desafio. Venha até uma Igreja Universal, que eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele vai te aliviar. Ele vai tirar esse fardo pesado que você está enfrentando. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus, assim como Ele mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua. Eu tenho certeza disso, tá bom? Então, se prepare para esta quarta-feira, na Noite da Alma, às 7h30 da noite, na 5400 da International Drive, ou em qualquer Igreja Universal mais perto de você, tá bom? Pastor Alexandre vai estar em Tampa. Estaremos às 10 horas da manhã, 4 da tarde, 8 da noite, aqui na 133 da West Hillsborough Avenue, na cidade de Tampa. Principalmente recebendo, né, aquelas pessoas que estavam ou estão afastadas do caminho de Deus, né? É verdade, pastor Rodrigo. Eu tenho certeza que elas vão sair daqui renovadas, com a sua fé avivada. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço, em muita luz, e creia que essa semana será uma semana de vitória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia.